Bom, quando você compra um carro zero, é só botar gasolina e sair andando? Não, você sabe que não. E se você não sabe, vai saber agora. Quando você compra um carro, a cada 10 mil quilômetros, você precisa fazer uma revisão no carro. É uma revisão, uma manutenção preventiva ou revisão periódica, tem vários e vários nomes. O que você faz a cada 10 mil quilômetros? Alinhamento, balanceamento, troca o óleo do motor, verifica o fluido de freio, verifica se houve durante esses 10 mil quilômetros algum problema, que de repente quebrou uma peça ou outra. E principalmente com o carro em garantia, você tem que fazer essa revisão na assistência técnica. E óleo, filtro, alinhamento, balanceamento são serviços que são consumíveis, ou seja, o óleo do carro vai funcionar só 10 mil quilômetros. Então você precisa colocar óleo novo e você tem que pagar por ele. O filtro ele vai estragar, você vai ter que colocar um filtro novo e pagar por ele. Para alinhar as rodas de novo, você vai ter que pagar por ela. Depois de 50 mil quilômetros, você tem que trocar os pneus, porque a borracha desgasta. Você tem que colocar pneu novo, senão o freio do carro não vai ficar tão bom, o alinhamento não vai funcionar, enfim. Então essas peças consumíveis, mesmo em garantia, você precisa colocar para funcionar, tá? Então, mesmo com o carro em garantia, você tem que gastar dinheiro para manter ele funcionando. A cada 10 mil quilômetros você troca fluidos, filtros, e a cada 50 mil quilômetros troca pneu, a cada 100 mil quilômetros troca correia, e o carro se mantém em garantia. Por exemplo, se quebrar a injeção eletrônica do carro, que é algo que não é esperado que se quebre dentro da garantia do carro, a assistência vai lá e troca. Mas você gasta dinheiro a cada 10 mil quilômetros. Com plotter, gente, é exatamente a mesma coisa. Então, se você tem 30 mil reais para comprar uma plotter bem baratinha, e você pega esses seus 30 mil e paga ela, é um erro muito complicado que você está cometendo. Mesmo que você tenha 100 mil, compre uma plotter de 100 mil, ficou com dinheiro nenhum, você está cometendo um erro. Por quê? Você vai precisar, a cada 6 meses, fazer uma manutenção preventiva na sua plotter. Fazer alinhamento, verificar correias, trocar alguns filtros. Existe uma lista de manutenção periódica a ser feita em toda a plotter. Não importa se é uma plotter de alta tecnologia ou uma plotter mais simples, mas você tem que fazer essa manutenção periódica nela. E aí, eu coloquei aqui algumas sugestões de como você prepara o custo de manutenção da sua máquina. Ou seja, ao comprar uma plotter, você não vai gastar só o dinheiro dela. Até porque também você tem que comprar um no-break, tem que comprar ar-condicionado na sala, ou para esquentar, se você estiver numa região muito fria, ou para refrigerar, para manter a 20 graus, né, o ambiente. E você tem a cada 6 meses fazer uma manutenção, trocar filtro, trocar correia, trocar óleo, depende muito de máquina para máquina, mas alguma manutenção preventiva tem que ser feita. Então, uma plotter nova, na verdade, você vai fazer pelo menos o custo para 2 ou 3 anos, onde vai envolver o preço de compra dela, mais o preço das manutenções que você vai fazer durante esse tempo, tá? Então, eu sugiro aqui, faça a poupança e guarde dinheiro. Como é que você faz essa poupança? Tem a sugestão aqui, tá? Pergunte para o fabricante que você está comprando a máquina agora, quanto custa uma cabeça de impressão e quanto tempo ela dura. Na outra página eu também falo de a parte de troca de máquina. A cada 2, 3 anos você trocar. Mas vamos voltar para a parte de manutenção. Você também vai perguntar, e manutenção periódica? De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer manutenção e quanto custa essa manutenção? Tá? E o detalhe, você vai perguntar esse preço em dólar. Tá? Então eu estou sugerindo uma cabeça. Você pergunta para o fabricante da plotter que você está querendo comprar hoje. Quanto tempo dura a minha cabeça de impressão? Quanto tempo é esperado que ela dure? Ele vai dizer que ela vai durar 1 ano em média, ou ele vai te dar uma quantidade de disparos. Disparos é quantas vezes ela vai jogar gotinhas de tinta lá. E aí você vai acompanhando e ele vai falar, olha, na média, essa quantidade de disparos é para 1 ano, é para 2, é para 3, mas para simplificar eu coloquei aqui um exemplo de que você está comprando uma plotter que o fabricante fala, ela dura 1 ano, em média, essa cabeça de impressão. Quanto ela custa em dólar?
Estou colocando aqui uma sugestão que ela custa $1.800. É muito importante você fazer esse cálculo em dólar e não em reais. E aí você vai guardar $150 todo mês, pelo menos. Ou você já imobiliza esse dinheiro da sua compra, tá? Significa o que aqui? Que você vai gastar $1.800 em 12 meses. Você vai guardar $150 por mês. Ou deixa eu ver quanto está na cotação de hoje, 22 de agosto, $1.800 em reais. Vamos ver quanto vai bater aqui, ó. R$10.000 custa essa cabeça de impressão. R$10.116 precisamente na cotação de hoje. Então isso significa o quê? Que daqui a um ano, se essa cabeça dura um ano, você vai ter que gastar mais R$10.000 nessa plotter. Então se você tem 30 mil para comprar uma, você sabe que daqui a um ano você vai ter que gastar mais 10. Então era bom que você tivesse 40, 10 guardado. Né? Então o mesmo cálculo você vai fazer para consumíveis. A cada 6 meses eu tenho que gastar o quê? Tenho que gastar filtro, gastar visita técnica, que na garantia eles não cobram a mão de obra do técnico, mas cobram o deslocamento. Né? Até aqui em cima eu cito que você não vai comprar um carro onde a assistência técnica seja numa outra cidade ou em outro estado. Você compra um cara que tem assistência técnica na sua cidade. Até durante o período de garantia, se você quiser trocar uma peça, pedir uma assistência, você vai ali bem perto, porque está na sua cidade. Então você não vai comprar de um mecânico que está em outra cidade, uma assistência técnica longe de você. Então, voltando aqui para a parte de cálculo, você tem que pagar deslocamento do técnico, pelo menos. Mesmo em garantia, para um técnico te visitar, você tem que pagar o deslocamento. Se ele estiver em outra cidade, você tem que trazer ele de ônibus, de avião, do que quer que seja. Então, esse dinheiro você já pensa que em 1, 2 ou 3 anos, aí depende de quanto tempo você quer trocar uma plotter, você vai ter que mobilizar esses R$10.000 aqui. E em dólar é legal você fazer esse cálculo, porque se daqui a um ano o dólar disparar muito, você já estava acompanhando isso durante o ano. Tá? Então, pergunte, a sua plotter ela custa o preço de compra dela, mais quanto você vai gastar em manutenções periódicas, então praticamente de 6 em 6 meses você gasta uma grana, e quanto você vai gastar para trocar a cabeça, de ano em ano, de 2 em 2 anos, depende da cabeça. E aí vai na pergunta que fizeram lá em cima. Essa cabeça é uma boa opção? Não sei. Por quê? Pergunta para o pessoal quanto tempo ela dura, pergunta quanto ela custa e se isso se encaixa no seu orçamento. Se se encaixar no seu orçamento, é uma boa opção, claro que é. Hoje em dia a gente vive um período que é bem diferente de quando eu comecei lá no início desse século. Ó, a gente já está em 2020, comecei lá em 98, no fim do século passado ainda. Então, naquela época existiam modelos de cabeça, um pior, outro melhor. Tinha cabeça que você corra desse modelo que ele é ruim, ele quebra muito. Hoje em dia não, hoje a tecnologia está muito homogênea. Todas funcionam muito bem e vão te entregar aquilo que você quer imprimir com qualidade. A diferença é qual cabeça tem vida útil maior, qual é mais cara, mais barata, ela se encaixa no seu orçamento, ela se encaixa no seu planejamento. Então estou falando de planejamento aqui, não estou falando só de orçamento. Você pode até comprar uma plotter e não ter o dinheiro para essa cabeça daqui a um ano, mas você sabe que você tem que guardar $150 todo mês. Ou seja, você não vai pegar seu lucro e gastar. Você vai pegar seu lucro, separar $150 e o resto você vê o que faz. Então você sabe que tem que fazer uma poupancinha aqui para guardar um dinheiro para essa cabeça de impressão, tá? A Actions está falando aqui de ter o sistema de energia elétrica trifase para plotter, né? O Paulo está citando aqui, ó, troca dumper, capping, que é justamente a parte de filtro, de limpeza. A parte de energia, né? Mais uma vez, eu até comento em alguma parte do e-book, eu não lembro qual, mas o custo para você comprar uma plotter não é só comprar ela também. A sua energia elétrica é adequada, né? Você está com estrutura trifásica ou não, depende se você for comprar uma plotter menor ainda, mais simples, mais próximo de uma plotter caseira, não vai precisar, mas tem no-break adequado, tem ar-condicionado adequado. Então a compra de uma plotter não é só o valor da plotter em si. Inclusive aqui no portal YouTube, no nosso canal, tem um vídeo que eu falo quanto custa montar uma empresa de comunicação visual.
Eu gravei esse vídeo no início do ano, antes da pandemia. Aquele valor já subiu um pouquinho mais, a gente já está pensando em atualizar aquele vídeo, porque o dólar deu uma disparada por causa da pandemia, as coisas subiram. Mas dá para você ter uma ideia que não é só a compra da plotter. É a plotter mais uma série de estruturas. E como a Actions comentou aqui, a energia elétrica é uma estrutura muito importante para você botar a sua plotter para funcionar. E aí aqui eu estou dando uma sugestão que você deve aplicar a mesma lógica na compra de uma plotter nova, tá? Ou seja, você quer comprar uma plotter nova em quanto tempo? Eu quero comprar daqui a 2 anos, quero comprar daqui a 3, daqui a 5. Você pega e pergunta qual é o modelo da plotter que você quer comprar, quanto ela custa em dólar e divide isso pelo período que você quer comprar. Então dei uma sugestão aqui, ó. Vamos supor que você quer comprar uma plotter a cada 2 anos e que ela custa $9.000. Você vai pegar esses $9.000 e dividir por 24 meses, ou seja, $325 você tem que guardar por mês para fazer uma troca de uma plotter. Então, além de você comprar uma plotter, de você planejar a compra dessa plotter com tudo que ela custa, tudo que envolve fazer ela funcionar, você tem que fazer essa plotter pagar uma plotter nova para você. Então você não tira a compra de uma plotter nova do lucro da sua empresa. Você tira do funcionamento da plotter que você está lá. Então você faz uma poupancinha para manutenções periódicas, para manutenções preventivas, para manutenções inesperadas também. Você pode pegar aqui e usar essa mesma lógica desses $150 por mês e guardar para manutenções inesperadas. Sei lá, caiu um raio na cidade, desligou a energia elétrica, queimou uma placa mãe da placa. Isso é inesperado, da plotter. Isso é inesperado. Então se você fizer uma poupancinha para coisas inesperadas, você não vai tomar surpresa. E a mesma coisa se aplica na compra de plotter nova, tá bom? Ó, a plotter de recortes GCC diz que o custo estimado de $5.000 para organizar o local para receber a plotter. Exatamente, é bem próximo disso. Então, se você tem uma sala, um local para receber sua plotter para funcionar, você vai ter que adequar isso, instalando ar-condicionado, instalando estrutura elétrica, no break, enfim, você tem que fazer toda uma série mínima de ajustes, de reparos para poder receber a plotter. Tem gente que pega a plotter e liga direto na tomada de casa. Vai funcionar? Vai. Eu não arrisco. Você vai fazer ela funcionar, mas ela pode quebrar com essa oscilação de energia que vai ter.